E estamos recebendo agora a nossa última convidada do programa, né, do nosso quadro, 5 perguntas e um conselho. Gente, eu falo programa, me sinto assim, televisiva. E essa mulher, ela tem uma energia incrível, uma história de superação e uma generosidade, capacidade de conexão que a gente precisa aprender com ela. Ela está à frente da empresa Dila Oliveira, que presta serviço de cuidador de idosos, né, domiciliar. E essa empresa já existe há 25 anos. E ela está à frente há 25 anos. Então, há 4 anos, ela também já oferece lá o curso de formação de cuidador de idosos. Ela viu uma necessidade de haver pessoas especializadas, com todo o cuidado, para que pudesse estar na casa das pessoas cuidando dos idosos. Além disso, ela fala que ela é mãe de uma filha linda e ela mesma é uma persistente sonhadora. Então, que alegria a gente receber para encerrar o nosso ciclo de palestras dessa temporada, Érica Oliveira. Seja bem-vinda, Érica. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Érica Oliveira e eu quero falar que eu trabalho na empresa Dila Oliveira, que presta serviço de cuidador de idoso e técnico de enfermagem domiciliar. E eu estou aqui para conversar com a Solimar, essa lindíssima, e vai ser um bate-papo maravilhoso. E aproveitem bastante para fazer perguntas, se achar que é interessante, e vamos que vamos. E Exatamente, obrigada pelo Érica. convite, tá? Adorei. Não, obrigada por você ter Apaixonada. aceitado. Gente, a Érica foi aquele presente, como eu falei para vocês na apresentação, né? Lá da AUE, do Programa de Academia de Mulheres Empreendedoras, ela sempre com esse sorriso, sempre generosa, sempre incentivadora. Então, é muita alegria ter você aqui, você sabe disso, estou muito contente, né? Rasgações de seda. E detalhe, estamos fechando a temporada 2021, né, do quadro 5 perguntas e um conselho, com a entrevista da Érica, nossa última Oh, convidada Jesus! dessa temporada. Então, pessoal, já sabe, já vou adiantando que tem os contatos da Érica aqui na descrição do vídeo. E como a Érica falou, aqui são só 5 perguntas, mas você de repente tem mais perguntas, pode usar os comentários à vontade. E Érica, vou começar assim de cara, fazendo uma pergunta que eu estava me coçando assim, porque, gente, a Dila Oliveira, a empresa, tem 25 anos. Não são dois Sim. anos e meio, são 25 anos. Conta pra gente como é que foi o início da empresa. Bom, minha mãe é enfermeira e trabalhou 32 anos no Hospital do Fundão, aqui no Rio, Hospital Clementino Fraga Filho, né, que fica na Ilha do Governador. E ela trabalhava como enfermeira e as pessoas tinham necessidade de cuidados enquanto recebiam alta. E os médicos iam indicando minha mãe ia fazendo. Só que assim, é uma pessoa só para vários outros atendimentos, né, que hoje a gente chama de assistido, não é mais paciente. E aí, com essa demanda, ela começou a chamar as colegas, as amigas, falaram, vamos embora, amiga, vamos fazer tal. Tudo bem informal, ela não ganhava dinheiro com isso. Foi aí que o diretor do hospital falou assim, Dila, por que você não tenta uma coisa de... Antigamente chamava acompanhante, não tinha essa nomenclatura cuidador de idoso, né? Por que você não chama, não começa a trabalhar como acompanhante, chamando, ganhando dinheiro com isso? Aí foi aí que ela começou, gostou da ideia, começou a ganhar o dinheiro, e aí, em 1996, ela registrou a empresa. E nós estamos aqui até hoje. Ela está aposentada e eu atuando aqui com minha irmã. Uau, que legado, hein? Que legado da sua É, mãe, que bonito. E eu imagino, Érica, que você falou, ela era enfermeira, né? Então tem uma competência técnica, né? Na área de uhum, enfermagem. Então é uhum. preciso ter, mas que outras competências uma pessoa que quer empreender como cuidador de idosos, ela precisa desenvolver para atuar, não como qualquer um, mas para atuar com excelência como a sua empresa busca. Então, eu sou pedagoga, né? Minha formação é pedagogia, fiz gestão de recursos humanos. Acho que conhecer pessoas dentro desse processo é fundamental, porque você vai colocar uma outra pessoa na casa de alguém onde você vai estar de fora, tem que ter uma relação de confiança, de respeito de ambas partes. Então, assim, é um trio, ou quarteto às vezes, né? Porque é você com o paciente, você com o familiar, e você com a equipe, e você com a home care. Então, tem esse quarteto aí. Então, o que você precisa? Primeiro, ter controle emocional. Porque tem mais de 100 profissionais comigo. A maioria mulheres.
Você sabe que mulher o negócio é confuso, né? Tem que ter, mas tem que estar, né, tomando muito, muito calmante, brincando. Mas você precisa ter inteligência emocional, ter a expertise de olhar a empresa como um todo, a parte financeira, marketing, a parte de recursos humanos. É todo um. Você não precisa ser expert naquilo, mas você precisa ter no mínimo de conhecimento dessa área. Então, tem o Sebrae, tem o IBGE, onde você pode pesquisar, para você entender esse universo que tem crescido muito. A população tem envelhecido, 32 milhões de idosos tem surgido desde 2019, de acordo com o IBGE. A profissão de cuidador de idoso cresceu 547%. Então, é um mercado promissor. Mas também é um mercado com muitos desafios, porque você vai encontrar concorrentes super sérios, que você até quer estar junto, trabalhar em conjunto, mas também você vai ter contato com concorrentes que são desleais, que pagam indevidamente, cobram um preço absurdo, como todo o mercado. Então, você estudar esse negócio antes de entrar e criar um planejamento, o PCN, planejamento de negócio, é fundamental para diminuir os riscos, diminuir a margem de erros, como todo negócio. Olha que sacada, pessoal, né? A Erika está trazendo aqui para a gente o planejamento antes. Tem gente que quer meter as caras, abrir uma empresa, agora que eu vou ver o que eu faço. Não, antes você se estruturar, né? Porque, como ela falou, no mercado há bons e maus players, né? Os jogadores, os atores, as pessoas que estão ali. Vai ter sempre gente que está com propósito e gente que só está pelo dinheiro, né? Como a gente percebe em vários mercados. E você falou dessas competências que a pessoa precisa desenvolver, né? Tem que ter essa organização, esse planejamento, esse olhar de lidar com gente, porque ninguém cresce sozinho. Imagina, a pessoa não vai ser cuidador sozinho. Se ela quer empreender, ele precisa de uma equipe. Imagino que você, né, que recebeu o bastão aí da sua mãe, de certa forma, ou que foi carregando o bastão junto por um tempo e agora está mais à frente, né? Você também deve ter enfrentado bastantes obstáculos, ou talvez esteja até enfrentando hoje. Então, conta pra gente quais são alguns dos obstáculos que o empreendedor ele enfrenta e como você, Érica, conseguiu contornar alguns desses obstáculos no seu caminho. Então, Solimar, no início, meu maior obstáculo foi a falta de conhecimento dentro da área. Porque, como é comum, minha mãe criou por sugestão, então ela não se preparou, ela não tinha expertise em relação a isso. E eu também. Então, eu nunca quis ser empreendedora, eu sempre quis trabalhar de carteira assinada. Então, eu não me preparei para ser empreendedora. Na escola, você não aprende a ser empreendedora. Então, ou você aprende no seu dia a dia, ou você aprende no seu dia a dia. Não é não? Porque senão você se perde. Então, hoje se fala muito em empreendedorismo, tem várias formas de você estudar, aprender de graça, gratuitamente, eu pago, enfim, mas não se tinha essa visão. Aí eu fiz uma pós-graduação, gestão de recursos humanos na UERJ, mas a pós-graduação, essas especializações são ótimas, mas não nos ensina a colocar a mão na massa, na realidade, sabe? E essa era a minha maior dificuldade. Então, o que eu percebo? Qual é a maior importância que você precisa se preocupar? Primeiro, no seu autodesenvolvimento, porque a sua empresa tem a sua identidade. Você se olhar o seu interior, ver quais são as suas habilidades e competências e o seu ponto de melhoria é fundamental para você buscar os recursos necessários. Então, na época, os meus recursos eram entender de finança, que eu precisava ter uma postura profissional, que eu não tinha. Eu não sabia me portar diante de um cliente de home care, mas eu sabia me portar num cliente de cuidador, porque já era mais próximo do meu universo. Eu entendi que eu tinha que ter uma roupa adequada, então precisei melhorar o meu marketing pessoal. E tudo isso, poxa, mas para ter uma empresa, sim, porque dependendo do público que você vai atingir, o seu olhar, a sua percepção, até o seu perfume faz diferença. Porque o teu perfume também passa a ser sua identidade. E são coisas que uma pós-graduação não te ensina.
é no dia a dia. Então, por isso que eu sempre busco melhorar a minha percepção em relação ao outro. Buscar as linguagens comportamentais para o meu bom desempenho, porque é isso que vai me trazer resultado com toda essa teoria, com todo esse universo. E aí, você se preparando como um profissional, você começa a criar uma identidade em relação à sua empresa, porque se você é desorganizado, você pode olhar que você vai ver a sua empresa desorganizada, seja qual área for, no financeiro. Se você não tem uma postura profissional, sua equipe, você não... Solimar, as pessoas que eu contratei no início, quando eu comecei, era assim, amizade. Quer trabalhar? Vamos lá. Quer trabalhar? Vem. Era, sabe, aquela amiga, tipo, vamos fazer um churrasco lá dentro da empresa? Porque a primeira coisa que a gente pensa é em dar oportunidade para todo mundo. A gente não pensa em qualificação. Quando mudou a minha mente, o meu comportamento, quando eu comecei a buscar projetos que acelerasse o meu lado pessoal, aí eu tive outra sacada. Então, mudei toda a minha equipe, porque assim, chega um momento que você vai ter que ter do seu lado quem quer se desenvolver e quem não quer, você vai ter que dar tchau. Porque senão a sua empresa tende a falir por causa de todo esse processo. Então, eu entendi que eu precisava de uma pessoa competente no financeiro. Só que antes eu não sabia nem escolher, não sabia nem quais eram as competências, nem as necessidades que a minha empresa tinha. Quando você começa a se capacitar, você começa a entender esse processo e buscar a pessoa certa para cada área. Então, acabou isso de amizade. Não que você não tenha que ser parceira da sua equipe, não é isso. Eu estou falando que a prioridade são as competências que a sua empresa precisa, não é você emocionalmente. Quer ter amizade, quer ter uma amiga? Vamos sair depois do horário de trabalho. Mas aqui eu preciso de pessoas que venham gerar resultados nas minhas debilidades. Então, eu não sou expert na área financeira, mas eu tenho uma menina maravilhosa em que a gente conversa reuniões e reuniões em relação ao processo de melhoria. Eu não sou boa em determinadas outras. Tem outra, a Sandrinha, por exemplo, ela está ligada 24 horas com os clientes. Ela tem uma paciência de Jó. Conhece o Jó? Ela tem. E ela fala, ela dá cada explicação. Por quê? Porque eu quero um trabalho humanizado. Então, meu papel hoje é preparar a minha equipe para entender esse processo e cada um dentro da sua área fazer muito bem. Então, se capacitar em primeiro lugar faz toda a diferença para o seu bom desempenho, para que a sua empresa seja sadia. E eu demorei muito a aprender isso, porque não ensino na faculdade, não ensino nas pós-graduações da vida, entendeu? É no dia a dia, levando muita surra. Que interessante, né? Você está falando assim, acho que isso é muito importante. Tem muita gente que fala assim, eu tenho MBA pela Harvard, Massachusetts. Gente, claro que qualificação é importante, a gente está Com brincando certeza. aqui, mas tem a faculdade da vida e para algumas coisas é isso mesmo, é dar a cara a tapa no sentido de você fazer. Nunca vai esperar até o momento perfeito, tá com todas as formações, com todas as coisas, porque você precisa aprender no dia a dia. E com uma entrevista dessa, você já está encurtando o caminho, porque a Érica já contou aqui várias coisas que ela fez, como, por exemplo, essa coisa de chamar a família para. Vou chamar alguém da família para trabalhar, vou chamar o conhecido. Eu tive um cliente que ele estava com um problema porque ele tinha um voto, sei lá, de gratidão pela pessoa que não estava sendo nada produtiva na empresa. Eu falei, cara, se você quer fazer caridade, você separa R$ 1.000 todo mês e você dá de caridade. Compra a cesta básica, seja o que for, paga a conta de luz da pessoa. Porém, na sua empresa não dá, porque essa pessoa não está gerando lucro. E uma pessoa nessa posição, ela vai gerar muito mais do que o salário dessa outra aqui, que você está achando que vai gerar alguma coisa. Então, tem que ter muito cuidado de separar esse emocional nesse sentido, né? Que você não vai ser um robô, né? Não vou me tocar, não vou ficar tocado com o sofrimento alheio. Mas tem que ter competência, Muita. né? As empresas têm que ser Senão você não cresce. autogerenciáveis. E aí você não pode Não ajudar. pode. Aquela pessoa que você quer ajudar, se você quebrar, ela vai para a Sim, lua. E você também. Então, tem que tomar muito exatamente. cuidado. E eu
você falando aí, né, você falou, tanto você quanto a sua mãe iniciaram o negócio assim, muito na garra, na coragem, na fibra. Mas imagina hoje que tem, você também falou do empreendedorismo, que não é ensinado nas escolas, hoje a gente já tem, não tem ainda nas escolas como deveria, mas você já tem mais Pública acesso à não, né? informação. Pública não, a particular. Nem na Algumas já particular, estão. nem na particular, mas ah, tá muito na teoria, tá? Uma determinada escola me chamou que tá com um projeto, aí eu fui fazendo umas perguntas, eu falei, caramba, eles estão com a ideia Ah, legal, tá. mas não sabem como é que fazem também. Porque muitos dos gestores da escola particular, alguns deles são empreendedores, os Hum, gestores, mas a parte da equipe pedagógica não. não é. Então, às vezes, eles pensam, até tem ideia, como eu falei, eles têm uma boa, poxa, uma boa intenção, mas a implementação disso, com a questão mesmo do que é empreender, às vezes está falha, né? Está muito na teoria, aquela coisa toda que a gente sabe. Mas, hoje, talvez alguém que está nos assistindo, talvez pense assim, caramba, eu quero ser um cuidador, ou eu quero empreender nessa área de cuidador de idosos, de home care. Então, assim, uma curiosidade, é claro que você não vai resolver todas as dúvidas de quem quer empreender, mas se a gente fosse pensar em custo para a pessoa iniciar, um cara iniciante começar a trabalhar, e como trabalhar vendas, marketing, qual é o bizu que você dá sobre, ó, custos iniciais, mais ou menos, ou mensais são esses, e para você vender, o caminho das pedras principal nessa área é esse. Como é que você falaria? Solimar vai depender. Pergunta difícil. Porque hoje você pode entrar numa das franquias da vida, que tem franquias excelentes, e aí você paga 200 mil, tem franquia de 25 mil, enfim, vai depender, você tem que pesquisar qual é o modelo de franquia interessante que está dentro dos seus valores, princípios e valores, né? E aí, e você também pode abrir independente, né? Que você, antigamente não existia o MEI, então você tinha que ter uma estrutura de LTDA, que os impostos são mais altos do que um normal. Um MEI você paga R$ 5 de imposto e uma empresa de home care paga 13,5. Então é bem diferente, entendeu? E aí você inicia, para quem está iniciando é ótimo, que você tem um faturamento de 81 mil mês, ano, e aí você vai levando gradativamente até a tua empresa criar um corpo para depois você abrir uma LTDA, enfim. Que aí você vai ter que. Não dá para ficar explicando tudo que é LTDA, MEI, porque a pessoa vai ter que. Mas o que eu quero dizer é que você pode abrir dentro da sua casa, porque é assim que minha mãe começou, dentro da minha casa, com uma boa formação de site e tal, e você também pode abrir dentro de uma estrutura como que eu tenho hoje, que é muito maior. Mas, sendo bem sincera, dá para contar nos dedos, né, da mão, de uma única mão, quantas vezes um cliente veio aqui no meu escritório, que geralmente é gente que vai até o escritório do cliente. Então, tem cowork, tem vários processos hoje em dia que você não precisa ter uma estrutura pesada, pagando mensalmente para apresentar para o cliente. O cliente não está interessado nisso. O cliente está interessado em bom atendimento, um atendimento humanizado, uma equipe com segurança, uma equipe bem treinada. Então, você consegue fazer isso com R$ 3.000 tranquilo, preparando, se você souber fazer um site legal, e aí ter um telefone, que não precisa nem ser fixo, porque a maioria das conversas é celular, WhatsApp. Então, a gente mudou muito, né? A gente. A, 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 gente, mudou tanto que se eu tivesse que montar uma empresa, com certeza eu não faria nem 80% do que eu tenho hoje, entendeu? Porque é uma estrutura muito pesada e que hoje não precisa. Então, é muito relativo. E agora, para ser cuidadora, você precisa primeiro que entender que você é uma missão cuidar, né? E se você não cuidar direito, talvez você não tenha possibilidade de consertar, de trabalhar algum tipo de erro. Você, quando quebra uma caneta, quebrou, você vai lá e pega uma caneta. Se você não... se você vai fazer uma comida, a comida ficou boa, salgada, você até joga fora. Mas, gente, não. Se você acontecer alguma coisa, você pode levar à morte, pode trazer algum transtorno, pode ferir. Então, é um cuidado
diferente. Então, quando eu falo para as cuidadoras, a nossa formação primeiro é com autocuidado, para que elas reconheçam no papel de cuidar delas, do autoconhecimento, da autonomia, para que ela tenha essa visão para o outro, porque você não consegue entregar o que você não tem. E na medida que você começa a se cuidar, valorizar você como pessoa, valorizar a sua profissão, a sua missão de cuidar do outro, muda totalmente o sentido. Então, tem gente que saiu, que era uma empregada doméstica, e agora está cuidando de idosos. Então, essa função, não desmerecendo nenhuma, as duas funções são importantíssimas, mas você entende que cuidar de uma casa com todo cuidado, zelo, você tem que ter um olhar também diferente para cuidar de uma pessoa. Então, é por isso que quando o cliente fala assim, vai fazer faxina, vai limpar a janela, não, ela não está aí para isso, ela está para cuidar do seu ente querido, porque você vai ser cobrada não de um copo que quebrou, mas você vai ser cobrada de maus tratos, de alguém que você de repente roubou, de que você, poxa, dependendo da medicação que o idoso tome, a pele dele pode ficar toda machucada por pressão, úlcera de pressão, sabe? Então, é um cuidado que a gente tem que ter de respeito, de entrega, porque muitas das vezes o idoso nem vai conseguir falar. Olhar humanizado é quando você presta atenção no outro e você entende que ele está te falando algo sem sequer abrir a boca, através de um olhar, através de um gesto. Se você olha ele como coisa, você não tem essa percepção. Se você se olha como coisa, como algo que não tem valor, você não consegue nem perceber suas emoções, até que ponto você vai ter paciência ou não de lidar com aquele idoso. Porque vai ter idoso que vai te xingar muito, mas não é porque ele quer. Porque ele tem uma patologia que vai fazer com que ele te xingue, que ele comece a se masturbar perto de você. Mas se você não consegue ter essa compreensão humanizada, você não tem que estar nessa função. Por isso que muitas das vezes o familiar busca sua ajuda, porque emocionalmente ele está desgastado. Imagina o seu pai, que sempre foi aquela referência, começa a se masturbar perto de você, começa a falar palavras te xingando e falando várias coisas. Você, como filha, chega um momento que você não tolera. Porque às vezes aquele paciente vai ficar com raiva de você, e ela é um pai que sempre te amou. Então, envolve tantas emoções que você tem que entrar numa casa sem julgamento. Você tem que entrar sem crença. Você não tem, eu costumo dizer que, olha, cuidador não tem time de futebol, não tem religião, não tem sexo, não tem nada. Qual é o seu sexo? Cuidador. Qual é a sua religião? Cuidador. Qual é o seu time de futebol? Cuidador. E sem julgamento, que não interessa a história que aquele familiar teve com aquele assistido. Você não está ali para julgar, você está ali para acrescentar, dar qualidade de vida para aquele ambiente todo que talvez seja de perturbação, de cansaço, de uma história que de repente a filha não foi amada e hoje ela não consegue entregar o amor, ela só cuida porque ela tem obrigação. De uma história que de repente aquela mulher, aquela esposa foi maltratada a vida inteira e se ver obrigada a cuidar daquele assistido. Você não tem obrigado, você não pode julgar. Você tem que ter esse olhar não só para o assistido, mas quem está do lado do assistido. Então, é respeitar cada história, por melhor ou pior que ela seja. Esse é um desafio. Mas se eu chego no intuito de estar julgando o tempo todo aquela família, eu não contribuo. Eu só... Entendeu? Uau, Érica. Gente, você que está assistindo, pelo menos assim falando, né? Já tem livro, já tem pesquisas sobre isso, que é quem cuida do cuidador, né? Porque Sim. quando a gente está falando do familiar que está ali cuidando, que ele vai definhando junto, e às vezes, muitas vezes ele morre antes do assistido, né? Já Eu teve tenho, sim, vários casos. casos. E você que está assistindo, de repente você veio para cá, começou a assistir, não quer ser cuidador, nem quer abrir um negócio, mas talvez você tenha um idoso ou uma pessoa que está acamada, né? Às vezes não idoso, mas está acamada na sua casa, né? E olha a importância de você buscar empresas que sejam sérias, não fazendo propaganda, mas puxa, tem um contato aqui da empresa de Oliveira. Você vê na fala da Érica, acho que isso é muito importante, né? Que não é só fala, a gente sente autenticidade nessa fala da preocupação, do cuidado com o outro. E talvez você que está assistindo, talvez já esteja assim, já, sabe, sem essas forças, né? De nada é Uhum. por acaso, às vezes um amigo te indicou esse vídeo porque pensou em você e te passou.
Então, assim, busque realmente empresas que sejam confiáveis, né? Como assim, a Dila, que tem essa preocupação não só com o bem-estar físico, você percebeu que é o físico, é o emocional, é o cuidado com quem está ao redor. Acho que você trouxe coisas assim, acho que incríveis. E você que quer ser profissional da área, né? Nossa, só ouvir. Eu não tenho, eu costumo brincar que eu não tenho talento para isso, eu nunca tive. Mas só assim, ouvir você, Érica, dá até vontade. Você, caramba, que legal. É um trabalho que vai muito além das aparências, né? Muito além do que alguém possa, talvez, de fora imaginar. E eu acho que é muito importante você trazer essa educação para o seu cliente também, de que ele não está contratando no pacote uma cuidadora, uma faxineira, uma passadeira, porque são coisas É, diferentes e que muito. requerem atenção, especialidades diferentes. E assim, a grande pergunta que eu fico agora, assim, ouvindo você falar, né, que a gente falou sobre, a gente estava perguntando sobre custo e sobre marketing, a gente viu que o marketing é muito além do que divulgar, né, essa ação, mas Uhum. como que vocês aí conseguem, então, encontrar e treinar, né? Porque eu sei que não nasce pronto, mas encontrar e treinar o profissional para qualificá-lo de tal modo que eles possam prestar um serviço que seja padronizado com o que a empresa prega e com toda essa excelência. Como é que vocês dão conta de encontrar e treinar essas pessoas? Então, então, em 2017, a gente criou o curso de cuidador, porque a gente descobriu que se vende diploma de cuidador. Você pode ir na internet comprar por R$ 60, em qualquer curso. Tem gente que vende por R$ 150, bota uma carga horária lá. E a gente descobriu por que a gente começou a ter dificuldade em relação à mão de obra qualificada. Foi em 2016. E aí a gente identificou que tinha muitos problemas comportamentais. Às vezes a pessoa era boa tecnicamente, mas em termos de comportamento, desse olhar, que para mim é muito importante, porque uma fala sua foi bem interessante. Você não se vê como cuidadora, mas às vezes até vontade, né? Eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, atuei como auxiliar de enfermagem, mas identifiquei que não era isso que eu queria. O nosso curso, que a gente, em 2017, criou, foi justamente para que essas pessoas percebessem quais são as suas limitações em relação a isso, porque todo mundo quer ser cuidador, mas será que todo mundo serve para isso, para essa função? Então, quando eu percebi isso, falei, caramba, eu não tenho essa estrutura. Mas eu adoro desenvolver e capacitar pessoas para que essas pessoas tenham, sim, essa bagagem emocional para lidar com outras pessoas. Foi aí que surgiu o curso. E aí, nessa pesquisa, foi identificado que tem curso de 2 dias, 3 dias, curso que você compra o certificado. E olha a responsabilidade que eu tinha de pegar esses profissionais sem formação alguma para colocar na casa de alguém, acreditando que essas pessoas tinham. Até porque tinha uma empresa lá que dizia que ela era qualificada para tal. Hoje, aí em 2017 nós criamos o curso presencial, que aí eu trouxe uma bagagem de escolas de referência e trouxe outros treinamentos comportamentais, que aí foi por isso que eu fui fazer o curso de coach, fui fazer curso de programação neurolinguística, que aí eu fui trazendo outras ferramentas para agregar no aprendizado e no desenvolvimento dessas meninas. Eu falo meninas que o maior público são mulheres, mas assim, tem homens também. Então, foi aí que eu fui agregando, fui moldando. E aí eu trouxe equipamento que você coloca, equipamento do efeito da velhice, que você coloca como se você tivesse 85 anos e tivesse as debilidades desse idoso. Aí dificulta a visão periférica, dificulta a sua audição, a sua pegada, a forma de você andar, você coloca bengala, você aprende as suas articulações, prende todos os seus movimentos para que você veja o quão difícil é ter uma determinada idade. E aí você vai mexendo no emocional das pessoas, porque você só consegue ter. Tu não fala muito de empatia, vamos ter empatia. Mas a verdade é que quando você não passa por alguma situação semelhante, você até pensa que tem, mas você não tem de uma forma direta. Então eu quis trazer uma situação mais próxima possível da realidade do idoso. Então, aqui as nossas aulas são totalmente vivenciais, praticadas antes, inclusive, de ir para o estágio.
que neste momento está interrompido por causa da pandemia. Então, aí eu forcei mais a parte prática aqui. Então, aqui tem tudo que você possa imaginar em relação a uma casa de idoso para que ela desempenhe bem o papel dela. Então, esse processo de qualificação da nossa empresa de home care surgiu por causa dessa confusão toda, desse buraco que tem, porque não tem fiscalização. Quando não tem fiscalização, não tem buraco. E aí foi criado o curso de cuidador, que já formou mais de 700 alunos. E na pandemia, mais uma pedala Robin na gente, que a gente teve que se reinventar, e foi criado o curso online. Mas eu não queria um curso online igual ao do mercado. Aí foi todo um estudo para que eu conseguisse ainda fazer um movimento em relação a essas meninas. E graças a Deus a gente tem trabalhado, que eu faço mentoria, toda a minha equipe está lá acompanhando, vendo a evolução, incentivando. E agora a gente vai criar um outro projeto para fazer com que a gente consiga ter mais proximidade com elas. Então a gente vai ir buscando o tempo todo, sendo desafiado a melhorar esse processo humano. Porque o meu propósito é desenvolver pessoas humanas, eu não quero robô, sabe? Esse que é a pegada. E, gente, você que está assistindo aqui, um olhar de empreendedor, né, que eu estou ouvindo a Erika, a gente, a nossa mente, percebe que ela viu uma lacuna, um problema no mercado. Ela podia sentar e chorar e falar: não tenham profissionais qualificados para atender do jeito da nossa missão, nossos valores. Ela falou: não, peraí, eu não vou não apenas treinar os meus, como eu vou treinar para que o mercado tenha o melhor, Uhum. né? E essa reinvenção da pandemia, então, né, óbvio que a gente pensa, meu Deus, é muita coisa. Então, muitas vezes a gente vai empreender, a maioria das vezes o empreendimento é a necessidade, não só a necessidade financeira, como muito MEI abre, mas no sentido de você observar o que não está sendo atendido na sua área, na sua região, no seu mercado, e como que você pode suprir. Foi o que vocês fizeram ao criar, né, um anexo, vamos dizer assim, que foi o curso de formação, que você consegue não só treinar a sua equipe, como gerar mão de obra para o mercado. Ai, gente, está acabando, né? Acabando. Assim, vontade de compartilhar esse vídeo com muita gente que está passando pelo desafio de ter alguém em casa, muita gente que de repente está sem saber que profissão seguir, ou que até a gente vê, poxa, tem habilidade para ser cuidador, se fizer um curso, vai poder realmente aprender e desenvolver essa habilidade melhor. Então, assim, compartilhe esse vídeo que a gente está indo para o finalzinho, está indo para o conselho. Então, deixa eu ver se eu perguntei tudo. Perguntei, né? Perguntei tudo, que se não esqueça, aí vira 4 perguntas em vez de 5. Érica, para quem está nos assistindo e que definiu, caramba, eu quero entrar nessa área, eu quero empreender nessa área, qual o grande conselho que você compartilha? Primeiro, entenda o que é faturamento e lucro, para saber se vai valer a pena para você. Boa, hein? Boa. Para Entenda quem isso. não entende isso, assim, a grosso modo você pode falar que de repente a pessoa está pensando em empreender. Faturamento vai ser tudo que vai entrar na sua conta e você vai se achar rica, poderosa, mas que não é seu. O lucro de tudo que você já pagou e o que sobrou para você. Se tiver sentido isso, vale a pena entrar. Caso contrário, sugiro abrir um novo negócio. Porque existe um passivo trabalhista muito grande dentro dessa estrutura de home care. Por isso que tem que ter uma missão dentro desse negócio. Porque se não houver missão, se for só focado no dinheiro, talvez você se arrependa no futuro. Porque existem negócios mais lucrativos. E eu sei que é só um conselho, mas seja verdadeiro, sabe? Porque a gente tem se deparado muito com uma essência muito ruim. Então, se você não estiver linkando a sua missão com o seu negócio, talvez você fique doente no final de todo esse processo. E todo mundo, quando monta uma empresa, ela não quer ficar doente, ela quer ter dinheiro no bolso e saúde para desfrutar. Então, olhe sempre esses dois fatores e veja se isso tem sentido para você.
Não vá na onda porque está abrindo, porque está isso, porque está aquilo. Mas se isso está ligado à sua missão, ao seu propósito de vida, se tiver, cai dentro, que nada vai te impedir de alcançar os seus objetivos. É nesse momento que a gente bate palma. Aê! Que coisa linda! Obrigada, Érica. Pessoal, fechamos com chave de ouro essa temporada, nos fechamos. A gente sai daqui revendo essas 11 mulheres que apresentaram suas empresas, suas histórias, vendo que é preciso ter um propósito, é preciso sermos autênticas, né, com nossa essência, com o que a gente quer, e com todos esses ensinamentos que todas essas mulheres trouxeram e que a Érica aqui culminou com essa humanidade. Porque, na verdade, seja qual for a sua área, na realidade, o que a gente faz é servir a outro ser humano, direto ou Verdade. indiretamente. Ah, eu conserto o carro, eu lido com o carro. Adivinha quem vai dirigir o carro? Ser humano. Ah, o carro já é robô, ele já dirige sozinho. Mas ele vai levar quem? Seres Ser humanos. Então, humano. assim, é tudo para facilitar a vida Verdade. e para servir. Então, eu quero agradecer imensamente, Érica, por você ter vindo participar do nosso quadro 5 Perguntas e um Conselho. Obrigada. Nada, eu que agradeço pelo carinho. Segue a minha admiração, da sua garra, da sua determinação. Que obrigado por fazer parte desse time de mulheres, né, que está fechando aí esse projeto magnífico. Muito, muito, muito obrigada. E obrigada a todos vocês que participaram, que colocaram mensagem aí. E vamos, né? Vamos encarar esse 2021. Exato. Pessoal, a gente termina por aqui, mas o papo continua tanto nas redes sociais da Érica, nos comentários. Vocês também podem me seguir, @solimarsilva.pro lá no Instagram. E a gente acaba a temporada, mas não acabam os vídeos que a gente tem sempre por aqui sobre desenvolvimento pessoal, carreira e negócios. E principalmente você, meu colega professor, sempre também tem vídeos pedagógicos. Então, que alegria ter você aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.